A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo devocional aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Nós estamos em nossa série Bem-aventuranças, onde todos os dias nós publicamos uma bem-aventurança para a sua vida. Existe já 3 vídeos sobre essa série, então se você não viu, eu recomendo que vá ali no nosso canal e assista desde o primeiro para você ser abençoado pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a 4ª bem-aventurança, a que está em Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, esse versículo, ele relata uma necessidade na nossa vida espiritual. Que necessidade é essa? Fome e sede de justiça. Falando só sobre a fome e sede, nós como seres humanos temos a necessidade de se alimentar e também de beber água, no caso, para hidratar o nosso corpo. E essa necessidade como seres humanos é desde o nascimento até a morte. Nós temos a necessidade de se alimentar e hidratar o nosso corpo, fome e sede. E assim é também na nossa vida espiritual. Quando nós nascemos de novo com um novo homem, nós também temos que ter fome e sede de algo. Só que esse algo é algo espiritual. O que é? A justiça de Deus. E aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Mas Felipe, que justiça é essa que está nesse texto? Eu vou te explicar. A justiça que está nesse texto é a justiça do reino de Deus. Lembra o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33? Diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o reino e a justiça do reino. Quando nós pensamos que devemos ter fome e sede da justiça do reino, nós percebemos que a mesma justiça da terra, ela não é a justiça do reino. Como isso? Na terra nós vemos pessoas brigando, vemos pessoas querendo se vingar, vemos pessoas querendo fazer coisas más, e isso para eles, de uma forma ou de outra, é uma justiça. Nós presenciamos nas últimas semanas, pelo menos eu acredito que você presenciou, sobre um jovem que foi roubar uma bicicleta e tatuaram na testa dele que ele era ladrão. Isso, para aqueles que tatuaram, era uma justiça que eles estavam fazendo. Justiça pelas próprias mãos. Uma justiça do mundo, uma justiça da terra. Mas a justiça do reino, ela não se equipara com a justiça terrena. Mas isso, claro que tem uma vertente. Às vezes pode ser que a mesma justiça da terra se equipare com a do reino, mas muitas das vezes ela não se equipara. Por quê? Por causa que a justiça do reino é ser manso, que foi o que nós já vimos. A justiça do reino é ter amor pelo próximo. A justiça do reino é ajudar o próximo. A justiça do reino é amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E essa, muitas das vezes, não é a mesma terrena. As pessoas aqui embaixo estão tentando buscar fortuna, dinheiro, e são cobiçosas, são avarentas, mas nós, como servos do Senhor, devemos ser humildes, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, devemos querer fazer as coisas do céu. Eu costumo falar o seguinte: nós somos cidadãos do céu, passando um breve período de tempo aqui na terra. Aonde que é a nossa morada? É na terra? Durante a nossa vida terrena, sim, mas a nossa verdadeira morada é no céu. E nós estamos apenas passando um breve período de tempo aqui na terra. Irmãos, nós temos que entender que no céu, na Nova Jerusalém, nós vamos viver uma eternidade. Eternidade é uma coisa que não tem fim. Agora na terra, vamos supor aí no máximo 100 anos. E se for chegar até os 100 anos é muito. Nós vemos casos raros que chegaram, mas é muito raro mesmo. Então, nós devemos entender
que temos que ter fome e sede de justiça do Senhor, justiça do reino. Não queira fazer a justiça com as próprias mãos. Você deve buscar a justiça do reino. Não queira ser uma pessoa que aceite o que a sociedade hoje em dia impõe como certo, que muitas das vezes é vingança. O que eles fazem é vingança. Eu vou citar um exemplo clássico e um exemplo bem simples mesmo. Vamos supor que uma pessoa, ela vem até você e te xingue. O que a sociedade vai dizer, o que aqueles que não conhecem o Senhor vai dizer é o seguinte: vai lá e devolve com a mesma moeda. Só que a justiça do reino, sabe o que ela diz? Se alguém te bater em uma face, vire também a outra. Se alguém pedir uma coisa emprestado, empreste. Se alguém pedir algo, faça de todo o coração. Essa é a justiça do reino, e mais que felizes são os que praticam essa justiça. Que você possa entender que você é um cidadão celestial. E lembre-se, eu não estou generalizando. Eu sei que existem sim algumas vertentes que podem parecer. Por exemplo, nós vemos uma lei que ela ajuda o ser humano, uma lei que nós temos, mas muitos não seguem. Nós vemos pessoas que muitas das vezes não são evangélicas, não são crentes, não são cristãs, mas elas ajudam outras pessoas. Eu não estou generalizando, mas em sua maioria, a justiça terrena, ela não se parece com a justiça de Deus. Você é cidadão do céu, você vai morar na Nova Jerusalém. Então você deve seguir aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na verdade. A Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te liberta, a justiça do reino ela te liberta, a justiça de Deus ela te liberta. Tudo bem? Essa foi a nossa devocional de hoje, o nosso devocional, né? Foi a mensagem de Deus para a sua vida neste dia. Se você quiser ter acesso a mais conteúdo como esse, entre em www.enfoquebiblico.com.br e aprenda ainda mais a palavra de Deus. Curta, compartilhe e deixe aquele comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo, porque isso ajuda muito, irmãos. Ajuda a me motivar e ajuda também a nós continuarmos pregando a palavra de Deus. Deus abençoe e fiquem na paz do Espírito Santo.